Em que áreas da sua vida você sente que precisa de mais equilíbrio entre verdade e graça? Mana do céu, deixa eu te contar. Olá, sou Lorena Edwards, seguidora de Jesus e autora desse devocional. Que alegria ter você aqui! Hoje é dia 1º de agosto e o título do nosso devocional é Entre Pedras e Perdão. Versículo-chave, João 8, 10 e 11. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Acredito que você já deve ter acompanhado através das mídias sociais inúmeras situações vexatórias onde pessoas que se dizem cristãs são expostas fazendo coisas que não têm nada a ver com o evangelho que pregam ou cantam. Esses escândalos que explodem nas redes sociais geralmente geram reações de todos os tipos. Líderes, pastores, cantores, emitindo suas opiniões e conclusões das mais diversas. Penso que essas polêmicas revelam dois sintomas interessantes de uma grave doença da nossa cultura atual, especialmente da cultura evangélica. De um lado, temos os fariseus dos tempos modernos, os juízes de plantão, prontos para trucidar e dar sua sentença ao pecado alheio, esquecendo-se muitas vezes de seu próprio pecado e do quanto o perdão maravilhoso de Jesus os alcançou um dia e os transformou, se é que transformou mesmo. Pensei nas palavras de Jesus relatadas em Mateus 7, 1, 2 e 12. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Jesus não está dizendo aqui para ignorarmos o pecado do outro, mas a olharmos primeiro para dentro. Antes de apontarmos o cisco no olho do irmão, precisamos permitir que Deus trate a trave que pode ainda estar nos nossos. Por outro lado, há quem use a graça como licença para viver sem limites, como se o evangelho fosse um passe livre para fazer o que bem entendem. Repetem: tudo me é permitido, mas esquecem ou ignoram a continuação do versículo. Mas nem tudo convém. 1 Coríntios 6, 12. Assim, criam um Deus à própria imagem, dócil, inofensivo, apenas amor, sem justiça, sem santidade, sem cruz. Mas, quando a graça é reduzida à permissividade, ela deixa de ser graça e se torna zombaria. Porque a verdadeira graça não barateia o sacrifício de Cristo. Ela nos constrange, nos transforma e nos chama a viver de modo digno daquele que morreu por nós. O pecado custa caro, nos afasta de Deus e devemos evitá-lo a todo custo. Ao pensar nesse grupo de pessoas, me lembrei do que o apóstolo Paulo diz em Romanos 6, 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma! Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Quando olho para o Jesus descrito nas Escrituras, percebo que ele não tinha medo de falar a verdade do Pai e confrontar o pecado, mas fazia isso de uma maneira cheia de autoridade e compaixão. A história da mulher pega em adultério, descrita em João 8, nos mostra de forma clara como ele lidou com esse tipo de situação.
O que mais me chama a atenção nesse texto bíblico é que o mesmo Jesus que diz para a mulher adúltera: "Onde estão os teus acusadores? Nem eu te condeno", foi o mesmo que disse: "Vá e deixe sua vida de pecado". Pouco tempo depois, ele morreria na cruz por ela, por você e por mim. Jesus, o único sem pecado que poderia condená-la, não o fez, porque a condenação viria sobre ele. Mas, ao mesmo tempo, a instruiu para que ela mudasse de atitude e abandonasse sua vida de pecado. Hoje, mais do que nunca, precisamos ser mulheres de Deus que caminham no mesmo equilíbrio de Cristo. Mulheres que não abafam a verdade em nome do politicamente correto, mas que também não se vestem de juízas implacáveis. É preciso chamar pecado de pecado. A palavra de Deus é claríssima nisso. Mas não com o dedo que acusa, e sim com o coração que corrige em amor. Firmeza sem frieza. Verdade sem arrogância. Graça sem omissão. Foi assim que Jesus viveu e é assim que somos chamadas a viver. Se Deus falou ao seu coração através desse devocional, te convido a deixar o seu like ou um comentário. Me segue também lá no Instagram. Deus te abençoe, querida mana do céu, e a gente se encontra aqui de novo amanhã.